Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas a gente começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e o corte aí na imprensa repercutindo tudo sobre essa vitória do Flamengo, né? E deu treta aí, né? Comentaristas discutem aí sobre lance polêmico e defendem o Flamengo. Vamos ver aí o que a imprensa falou sobre esse jogão, né? Vitória muito importante para o Flamengo. Sem mais relações, fica agora aí com o vídeo. Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. Aqui em Brasília, estádio Mané Garrincha, uma vitória emocionante do Flamengo no finalzinho da partida, de virada, com um lance inusitado, 2-1 sobre o Criciúma, um gol de Gabigol que deixou o Flamengo com 34 pontos na tabela. A alegria de um é a alegria de todos. A alegria de um é a alegria de todos. Um jogo bastante emocionante, estádio cheio, quase 60 mil pessoas no estádio Mané Garrincha empurrando o Flamengo, mas quem saiu na frente foi o Criciúma, com o Rodrigo, aproveitou uma bola parada na área, bateu, teve o rebote e aí completou para o gol, deixou o pessoal apreensivo aqui no Mané Garrincha. No segundo tempo, o Pedro teve a oportunidade de empatar o jogo, um pênalti sofrido pelo Arrascaeta, mas acabou parando nas mãos do goleiro. Depois o Flamengo pressionou e aí sim o Pedro, uma bela jogada com o Arrascaeta, empatou 1-1. Gabigol entrou em campo, foi ovacionado pela torcida, movimentou o estádio e aí um lance muito curioso no fim da partida, 2 bolas em campo e o Barreto, volante ali, meio campista do Criciúma, chutou uma bola na outra, na hora que o Cebolinha ia finalizar para o gol, o árbitro assinalou o pênalti de acordo com a regra e aí o Gabigol cobrou, fez 2-1, levou o estádio à loucura, então o Flamengo conseguiu essa grande vitória. Depois do jogo ouvimos aqui alguns dos personagens dessa partida, nenhum jogador do Flamengo falou com a imprensa na zona mista, não houve, mas o técnico Tite conversou sim com todos os profissionais que aqui estavam. Estava muito ansioso no primeiro tempo. Queria fazer um segundo movimento sem ter feito o primeiro. Quando a gente está excessivamente ansioso, a naturalidade das ações ofensivas, a naturalidade dos momentos em que tu tem que fazer um processo defensivo de bola parada, ele fica prejudicado. Até pela expectativa de que volta todo mundo, tu acha que as coisas são assim. Elas não são assim. É um processo de retomada também. E eu sabia disso. E foi isso que eu falei no intervalo. Ei, não é assim. Justamente por esse fator. Não dá sempre sair na frente. É um aspecto emocional, mental importante para uma vitória. De um primeiro tempo espetacular o nosso e muito melhor até que o Flamengo em termos de finalização. Claro, o Flamengo com mais volume, a gente já sabia, não adianta. A qualidade do Flamengo é muito alta. Futebol você tenta controlar o quê? Você controla ações defensivas, ofensivas, transições, você tenta controlar a bola parada, é o conteúdo do jogo. Mas você tem algumas coisas que você não controla. E a arbitragem, ele tem sido um ponto fora da curva, não só contra o Criciúma, mas ao mesmo tempo em outros jogos. Qual que é a nossa reclamação no lance ali? O lance da origem, o lance que termina para o pênalti, ele marcar o pênalti, ele está correto. Só que a origem antes, a regra era bem clara. Se tem uma segunda bola, né, no setor envolvido a jogada, ele deve parar o lance. Então, uma bola estava próxima à outra. Até quando o Barreto vira, o jogador do Flamengo já tem um controle de uma bola e tem outra bola à frente dele. Então, essa é a nossa reclamação, porque ele teve tempo. Então é isso, o Flamengo segue a batida na temporada. Próxima quarta-feira, contra o Vitória no Barradão, tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Criciúma só volta a campo no dia 27 com o Juventude. Valeu, Pedro Henrique Torre contando a história desse jogo pra gente. Vitória do Flamengo pra cima do Criciúma. E esse lance do pênalti aí com o Barreto chutando a segunda bola ali dentro da área. Enfim, a Renata Ruel vai explicar pra gente o que diz a regra em um lance como esse. A regra da interferência da bola é regra 5. A regra de chutar um objeto, né, tocar um objeto, arremessar um objeto na bola é regra 12. Então não adianta você falar assim, olha, eu fui só em uma regra e está escrito isso. Não, é por isso a importância de você conhecer a regra num todo, o livro de regras como todo. O fato dele tocar a bola com outro objeto, com outra bola, é factual, não cabe interpretação.
Se ele chuta essa bola na outra bola, dentro da área, pênalti. Fora da área, tiro livre direto. A questão é a regra 5. A interferência de um objeto extra no campo de jogo. Então, é até interessante depois a gente ver se a CBF vai ou não soltar o áudio do VAR, mas a gente entende que o VAR teve a mesma visão do árbitro em campo, que o jogador, que a bola interfere com a ação do jogador, e por isso não sugere a revisão, mantém a penalidade. E aí também, só fazer um adendo, é um lance tão inusitado que às vezes a gente sabe a regra, mas na hora de apitar ali a questão da bola, do pênalti em si, os árbitros se perdem no campo. E o árbitro, nesse lance, ele não hesita em apitar. Ele marca o pênalti na mesma hora, mostrando o domínio da regra do jogo. Bom, tá aí a explicação da Renata, que a regra prevê isso porque uma bola interfere, a segunda interfere ali no jogo, até na trajetória da bola que está no pé do jogador do Flamengo, né? Aí fica, acho que até a questão que valeria discutir porque o árbitro vê que tem aquela segunda bola ali em campo, né? Não sei se ter parado antes ou tirado a bola, acho que é só essa questão da discussão, porque do resto a regra respalda, como a Renata nos explica. Sim, eu acho que a questão maior é por que ele não parou antes, né? Essa é a grande questão, até porque quem arremessou a bola, segundo informações, a gente estava vendo, foi a torcida do Flamengo, né? Que jogou a bola. Então, provavelmente, por exemplo, cadê o quarto árbitro? Que não viu isso daí. Estava preocupado com os reservas, estava preocupado com os treinadores, o assistente também, o assistente de linha, né? O famoso bandeirinha. Ele poderia ter visto isso também e avisado o árbitro. Mas como o árbitro não viu, né? Ele só viu a bola ali. Eu acho que o jogador do Criciúma também... Barreto. Assim, é difícil, é desconhecedor da regra, é bem Isso difícil. Quer falar, né? Porque normalmente quando tem, né, Zé, uma segunda bola em campo, os próprios jogadores já chutam, já tiram, que é para o jogo fluir, Aí né? ele pegou e tentou fazer isso, a gente estava discutindo aqui, o Cebolinha não ia nem chutar, ele ia tentar dar o drible. Talvez se ele largasse a bola realmente que ele chutou para atrapalhar e fosse e continuasse na jogada, talvez, né, a gente não sabe, talvez ele poderia bloquear ali o Cebolinha, talvez. Mas a opção que ele fez, acho que é por total desconhecimento da regra. É porque ele para nitidamente ali e dá o toque na bola. Vou pedir até se o pessoal puder tirar a tarjinha aí pra gente, que é até pra ver legal, que é aí, ó, esse daí, né, que ele para e toca. Fala, Fê. Então, eu concordo com a decisão da arbitragem, né, muito bem explicada pela Rê. Na regra diz isso, né, se você arremessa outro objeto na bola, é tiro livre direto dentro da área, pênalti. E, no caso, a segunda bola era esse objeto, né? E aí você pode debater a questão de o árbitro deveria ter parado antes por conta dessa segunda bola no gramado. Ele tem a obrigação de parar se detectar que tem uma interferência direta no jogo, na minha opinião, tá? Olhando o lance, eu acho que o Barreto, o jogador do Criciúma, ele chega a atrasar a passada dele, muda um pouco a direção da corrida dele, ali com o Cebolinha, de forma proposital e consciente para bater a segunda bola na bola que o Cebolinha vinha ali para tentar a finalização. Então, assim, a interferência só acontece pela tentativa de malandragem do Barreto. Ele atrasou a passada dele, pode pegar no ângulo ali. Ele dá uma atrasadinha na passada e muda a direção para bater na bola. E até quando termina o jogo... existiu uma narrativa, né, de jogadores do Criciúma, ele se confundiu. Gente, não. Numa boa, ele não se confundiu. Ele também está de frente ali para jogar. É só olhar a imagem, ele atrasou um pouquinho a passada, ele fez de propósito. Fernando. Olha lá, essa para mim é ótima. Lá. Ele viu que era a única maneira de tentar... ele estava de costas, quando ele vê a bola no chão, aí ele larga... Ele olha pro Cebolinha antes, né? Então, ele tá vendo o Cebolinha. Quando ele vê, aí ele olha a bola no chão e fala assim, opa, peraí, deixa eu chutar a bola. É isso. Eu acho que o árbitro foi muito bem, assim. E eu vou te falar, eu nunca tinha visto um lance assim. Um pênalti sendo marcado dessa forma. A gente dá muita pancada, né, entre aspas, em árbitro, critica muito a arbitragem. Ali ele mostrou uma segurança, uma convicção muito grande na regra. Foi muito bem nesse lance especificamente. Eu até acho que tem um lance que, para mim, ele não marca um pênalti pro Flamengo. Que o goleiro do Criciúma dá uma voadora, né, para tentar tirar a bola ali, né? Sobe muito ali o pé, mas nesse lance ele foi muito bem. Para mim, a arbitragem acertou na interpretação.
O Gabigol falou no final da partida, né? Ele cobra o pênalti aí que dá a vitória ao Flamengo. E ao final do jogo ele falou, e a gente vai trazer as aspas do Gabigol em entrevista aos nossos companheiros de transmissão. A minha vontade, todo mundo sabe, foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com um ídolo. As coisas estão em aberto, tudo pode acontecer. Perguntado sobre a sua situação no Flamengo, e ele fala aí em relação à diretoria do clube, que muitas coisas foram acordadas e não foram cumpridas. Se tem uma coisa que o jogador não gosta, é quando o treinador, o diretor começa a levar gente lá para explicar regra, para explicar um monte de coisa que pode atrapalhar. Eu acho que o Gabigol ele não tinha noção nenhuma, quando acontece a situação do doping, da consequência que aquilo podia ter. Porque ele foi mal educado, ele não foi legal. Desrespeitoso. A gente precisa falar aqui que ele não foi autuado no antidoping. Não tinha nada de errado com o Gabigol, substância nenhuma, não ingeriu nada. Isso aí tá tudo, ele tá certo. Agora, ele foi desrespeituoso, ele saiu, ele não quis fazer. Ele achou que por ser o ídolo, que ele mesmo diz ali, ele ia ficar impune, como acontece muito no futebol. Às vezes o cara tem muita coisa que as pessoas acham que a costa é quente demais e que vai passar e que não vai acontecer nada. E não. E eu acho que teve um jogo do Cruzeiro que o goleiro adversário, acho que era o goleiro do Santos, ele sente lá uma posterior e cai e o jogador do Cruzeiro vai e faz o gol. Foi muito rápido. Não dá tempo do cara pensar tudo isso. Eu acho que o zagueiro ali do Criciúma, eu acho também que foi muito rápido o lance. Eu acho que o árbitro, por estar numa posição privilegiada, poderia ter parado a jogada. O jogador do Criciúma, mesmo ele tendo sido malandro ali em jogar a bola, foi bom, estava bom de taco, hein? Tá jogando sinuca. Acertou bem a bola. Mas ele não sabia o que poderia acontecer depois. E o Tencati o técnico do Criciúma, foi muito honesto e claro. O árbitro acertou em marcar o pênalti. Só errou que ele deveria ter parado a jogada antes. E aí o Criciúma foi muito prejudicado por não saber a regra. O jogador, assim como o Gabigol, também pode ser muito prejudicado por ele também não saber a regra do antidoping, né? Não é uma coisa brasileira, é uma coisa... Mas assim, Silas, eu acho que a forma como ele agiu, do que foi descrito pela turma do antidoping, né, assim, é mesmo de desrespeitar o protocolo ali. É um protocolo que vocês já estão acostumados. Falo vocês porque vocês viveram isso também, né? Eu acho que nesse ponto, ele desrespeitou. Ele não tinha noção e sabia. Então, mas aí são consequências, né? São consequências. Agora, ele fala que não há um acordo aí com a diretoria, ou não cumpriram com um acordo e tal. É óbvio que isso pesa muito também nesse momento para a diretoria do Flamengo, para qualquer outra, porque não sabe o que vai ser, o quanto você pode contar com o Gabigol. E aí, nesse meio do processo, o que a gente tem é que a diretoria traz aquela proposta para ele, que também não é aceita, e aí o staff dele também fala que já está conversando, que eu acho que isso também pegou muito aí para a diretoria. Tem muito telefone sem fio muitas aí, né? Nuances, né, Zé? Tem muitas coisas nas entrelinhas, né, diria. Eu acho assim, acho que o Gabigol tem a imagem perante a torcida, ela é ótima. Independente se ele joga bem, joga mal, eu acho que realmente, de fato, ele atingiu um nível ali, um ápice e uma idolatria muito grande. O problema é que muitas vezes essa idolatria ela é confundida, né? E você acha que você pode fazer o que você bem entender porque você é ídolo. E não é assim. Ele já tem um desgaste com o Marcos Braz, que, segundo informações, justamente foi por conta de uma questão de doping, que o Marcos Braz falou que ele teria que ficar no vestiário porque o jogo não tinha acabado e tinha que ter o sorteio e ele ainda e o sorteio não havia acontecido. Tem o desgaste também do dia a dia. Faz 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio, que o Gabigol não é mais o Gabigol. Que o Gabigol não é mais o Gabigol. Tem a questão do treinador, que já deixou muito claro que o centroavante dele é o Pedro. E o Pedro está fazendo por merecer. O gol que ele fez aí é gol sensacional, é gol de centroavante.
É uma rapidez de pensamento, execução, ajusta o corpo, né? Entendimento da localização do campo, posicionamento de goleiro. Né? Então, assim, não tem como o Gabigol jogar hoje no lugar do Pedro. O Pedro é o titular. Ele tem que... e ele falou muito claro, né? Eu queria jogar na minha posição. Com o Tite, ele vai ser banco. Né? Então, tem muita coisa, muitas coisinhas pequenas, vamos dizer assim, pequenas para nós, né? Mas que dentro do vestiário de um dia a dia acaba pesando. E aí tem o desgaste também da questão financeira. O Gabigol quer um contrato de 5 anos, o Flamengo fez um contrato, fez uma oferta para 2, segundo números assim, altíssimos, o staff do Gabigol. Fez para 1, né? Fez para 1 ano. Então, assim... eu acho que é natural esse tipo de situação. E o Gabigol, assim, acho que não tem que ficar falando nada, não. Entra e joga, olha... Até porque, se ele se tornou ídolo, é muito por conta dessa diretoria que apoiou, que esteve do lado dele. E que existe uma questão que chama-se negociação. Né? Não é porque não dá certo a negociação que você sai falando mal dos... Né? E outra, né, Zé? Vai ficar, né? Pelo menos até o fim do ano aí, e fica nesse desgaste, né? E publicamente expondo isso também ruim, né? A diretoria está correta quando ela fica com o pé atrás em relação à possível suspensão do jogador. Ela está correta. Ela tem que se defender e saber, se eu não posso contar com ele, não puder contar com ele, eu tenho que fazer uma nova contratação. E o direito dela de agora no meio do ano sair e querer ter um retorno financeiro? É lógico. Se ela chegar e falar assim, não, peraí, agora eu vou esperar. Né? Eles fizeram uma movimentação justamente por conta da possível suspensão do Gabigol, que foi a contratação do Carlinhos. Não é a mesma coisa, mas na contratação do Carlinhos a mensagem já foi clara do treinador. Eu poderia contratar um jogador com as características do Gabigol. Qual a característica que eu peguei? Eu me aproximei mais do Pedro. O Carlinhos é muito mais próximo, muito mais parecido do Pedro do que do Gabigol. Então o recado já foi dado. Agora cabe ao empresário do Gabigol, que é competente, procura um outro clube, ouve, né, escuta outras propostas e faz parte da negociação. Tudo tem um começo, meio e fim. Se o Gabigol sair do Flamengo, a história dele não vai acabar. Ele será lembrado eternamente por tudo aquilo que ele fez. Então, o fim pode ser no campo, mas não fora. Nas arquibancadas, ele vai continuar sendo o Gabigol do Flamengo. E a gente está vendo Só ver os números dele no jogo, Fer, e aí você já comenta, por favor, só para passar também como foi a participação do Gabigol no jogo hoje. Em 13 minutos, 1 gol, 3 finalizações, 2 certas, 3 ações na área rival e 100% de passes certos. Entrou bem de novo, né? Ele entrou bem contra o Fortaleza, um jogador que melhorou fisicamente, tá mais fininho, mais participativo. Você vê que é muito diferente do Gabigol que a gente viu na última temporada, em grande parte, né, de 2024. Eu vejo ele tentando dar uma resposta para, se for o fim de um ciclo, e um ciclo que ele é ídolo do Flamengo, vitorioso, protagonista, um símbolo dessa era gloriosa do Flamengo, que pelo menos ele termine tentando, de maneira digna, entregar algo a mais. E acho que ele foi bem contra o Fortaleza e foi bem hoje. A questão a interpretação que eu tenho é que mesmo antes do contexto, né, de tudo que está acontecendo no caso de antidoping do Gabigol, essa diretoria já não queria ficar com o Gabigol. Porque, por exemplo, você tem de fato uma possibilidade, uma punição maior. Isso afasta até clubes que poderiam estar interessados. Mas você pode também tentar firmar um contrato maior e botar uma cláusula de, se acontecer isso, rompe-se o contrato. Então, acho que já não existia uma vontade tão grande dessa direção, por tudo que a gente tem visto, declarações do Landim, do Braz, de permanecer com o Gabigol. O que ele falou ali, né, com a repórter depois da série do Gramado, eu não sei o que foi prometido para ele, o que não cumpriram desse acordo. Eu sei que essa mesma diretoria, em outras oportunidades, eu acho que ela não conseguiu fazer bem essa transição de fim de ciclo de jogadores que foram importantes para essa geração vitoriosa do Flamengo. Agora, faz parte do mercado, faz parte do negócio. Ele não ser titular, vai reclamar como? O Pedro é o artilheiro do país. Fez hoje outro gol, perdeu o pênalti, mas depois ele faz um gol que ajusta o corpo e a batida de quem conhece, né? Com muita qualidade. Donando a Copa CESP, ou não?
Opa, viu lá? Já fiz um golzinho assim. Tá vendo? Se provocar, ele solta, tá vendo? Mas sem dúvida, do jogo. Muita coisa pega, esse comportamental dele e tudo mais. Sem falar que quando você fica chateado, magoado com a diretoria, que foi o que pareceu, sim, tem não cumpriram muita coisa e tal, e aí em cima aparece Palmeiras, o cara fala, agora eu vou dar tipo aquele tapa de luva de pelica nos caras, porque tem um tão grande quanto que me quer. Quem tá rivalizando com o meu atual... Justamente, e aí os empresários, aquela coisa toda, falando, olha, cara, os caras não querem mais você aqui. Né? E tem todo o direito de não querer, mas a gente também tem o direito de buscar e outra. Quem está te procurando não é qualquer time. A proposta que o Flamengo faz de um ano, uma proposta que faz sabendo que o Gabigol vai negar. É só assim. De propósito, né? De maneira consciente. Ó, te dou um ano, te dou um aumento aqui, mas para um atleta da idade dele, ele não vai assinar um contrato de um ano. Com a possibilidade, por exemplo, de ir para um Palmeiras, por exemplo, para assinar um contrato de 4, 5 anos. Não faltam interessados. O Gabigol não é um jogador veterano. Tem uma boa idade ainda, está dando uma resposta agora na parte física. Um jogador que sempre foi protagonista na geração dele aqui no futebol brasileiro, desde a época do Santos. Então, assim, o clube está no direito de tomar a decisão e o Gabigol vai estar no direito também de buscar um futuro em outro clube se as partes não chegarem a um acordo. Turma, vamos fazer mais uma pausa rápida aqui? Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, que a imprensa aí repercutiu tudo sobre esse jogo aí, né, e Zé Elias aí rasgou o verbo aí, né, falou sobre os lances do pênalti, assim como outro comentarista aí. Eles defenderam o Flamengo, falaram que foi pênalti sim, né? Se tá na regra, tem que ser cumprida, independente se a bola tava ali no meio ou não. E claramente o jogador tentou ali, né, burlar as regras, né? Tentou sair por cima, né? Então ele se deu mal porque a regra tá aí, né? E foi cumprida e deu pênalti, né? Se a gente for analisar a jogada, ele em vez de ir marcar o Cebolinha, ele pega a bola, ele vê a bola que tá ali, outra bola tá ali, ele mirou na bola e bateu, né? Não foi que tipo assim, foi instinto, vou tirar a bola. Não, se fosse instinto, ele estava a bola para pro meio de campo, estava para outro lado. Não, ele mirou na bola para tirar a jogada. Então, ele agiu aí de má fé ali, né? E foi punido, né? E o pênalti pro Flamengo, né? Foi muito bom, porque se ele não fizesse isso, tinha um jogador em frente, né? Então provavelmente se ele fazer aquele gol ali seria muito mais difícil. Então ele acabou prejudicando o próprio time dele em um lance que poderia ter feito de uma forma diferente, né? E também comentaram outro lance aí, onde o goleiro chega com o pé alto aí na cabeça de Léo Pereira, né? Que era para ter sido um pênalti, mas não deram pro Flamengo, né? Então o Flamengo, afinal de contas, que saiu prejudicado depois de todo esse fuzuê aí que teve aí, né? Então, vimos aí que Zé Elias não poupou e largou o aço aí, né, ao vivo. E aí, vocês concordam? Dê sua opinião pra gente aqui, torcedor. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, né, que você vai ser notificado aqui no canal com atualizações sobre o Flamengo. E amanhã tem mais vídeo para vocês aqui. Agora valeu e até o próximo vídeo.